Olá, aluno. De novo, tudo bem? Eu estou joia. Estou doido para te falar agora sobre a rotina do dia a dia. Você na indústria, junto com a fiscalização, imagina um estabelecimento em que tem a fiscalização permanente ou no dia que a fiscalização chegou. Como é que vai ser seu comportamento? Como é que vão ser os trabalhos nesse dia? Bom, indústria, CIF. Eu dei um exemplo aqui de CIF, né? Serviço de Inspeção Federal, mas é o Serviço de Inspeção Oficial. De um lado, o controle de qualidade, de outro, o CIF. A quem a inspeção se reporta quando vai em uma indústria? Ao controle de qualidade. Não é ao dono da empresa, não é a um colaborador em particular, é o controle de qualidade que tem que responder à fiscalização. Você pode estar se perguntando, mas eu estou preocupado inicialmente em implantar na minha empresa, independente de fiscalização. Que ótimo, essa é a ideia. Você não precisa se preocupar com esse agente. Se você faz a coisa certa, isso é mera consequência, um resultado positivo de uma supervisão, de uma auditoria, de uma fiscalização é imediato. Mas eu vou dar esse exemplo só para você, porque eu tenho que te passar essa realidade. E, inclusive, para que você saiba, muita gente não sabe, e eu estando dentro do Ministério, eu consigo te passar como é o trabalho do pessoal da inspeção. Quando ele vai lá, o que ele espera fazer em termos de avaliações, de sequência de trabalhos. Vamos lá. Indústria e serviço de inspeção. Então, de um lado, o controle de qualidade, de outro, o serviço de inspeção, seja federal, ou seja CISB, ou seja municipal, ou seja estadual. Isso aqui, se você não tiver uma noção, faça uma disciplina que contemple a parte de inspeção e tecnologia que eles têm que abordar, o professor vai ter que abordar isso daqui. Bom, indústria e serviço de inspeção. Então, qual é o que cada um faz em relação a documentos? Então, na verdade, é o seguinte, parte documental. Qual é a Bíblia do controle de qualidade e da indústria em termos de qualidade? Programas de autocontrole. Pá, vamos lá. Programas de autocontrole. Sabia que o serviço de inspeção tem uma Bíblia também? Que é feita em função do seu programa de autocontrole? Não? Como é que chama? Plano de inspeção. Então, ele também tem um plano de inspeção. Como é que ele vai trabalhar esse programa de autocontrole? Como é que ele vai fiscalizar a sua indústria? E o que contempla esse programa de autocontrole? Monitoramento local. Então, no dia a dia, nós estamos falando de rotina, no dia a dia, o monitoramento, os monitores que estão a campo, ou seja, dentro do setor industrial, produtivo, tem que monitorar 100% da indústria. Se algum canto da indústria fica sem os olhos, sem os olhos de um monitor, esquece, vai dar problema a qualquer hora. Porque colaborador, cada um, por mais que passe por treinamento, eu estou falando em colaborador, ainda não estou falando de equipamento, estou falando de higiene, estou falando só de colaborador, que costuma dar mais problema. Ele não vê ninguém do lado dele, ele faz uma coisinha errada. Claro que mesmo o monitor, ele vai passar ali uma vez no dia, 2 vezes no dia, mas ele já coleta indícios, porque muitas vezes as coisas que são feitas erradas deixam um rastro. E se o monitor é bem treinado, é ávido, e o tempo traz para ele um know-how muito, muito importante, ele consegue perceber. Eu, por exemplo, quando vou na empresa, só de chegar eu já identifico os problemas. Às vezes problemas que são antigos, né? E que não estão visíveis naquele momento para um olhar menos atento ou menos treinado. E eu consigo identificar. Por isso é que quando eu, agente de fiscalização, chego na empresa e olho o programa de autocontrole, eu já sei, eu espero ver isso lá. Se eu não vir esse problema lá, das duas, uma. Ou o registro não é verdadeiro, ou ele não é fidedigno, vamos falar assim, o monitoramento está falhando, ou então a empresa está fazendo um teatro para mim. Ela tentou remediar a coisa, mas na maioria das vezes eu consigo perceber o que está acontecendo em loco só de chegar e olhar. Esse é o olhar que eu quero que você tenha e que os monitores do controle de qualidade tenham. Então ele tem que monitorar 100% da indústria e fazer a verificação local e documental, como eu já adiantei. Então, isso é o trabalho do dia a dia do controle de qualidade. E o serviço de inspeção? Ele faz a inspeção local, então ele vai à indústria, faz a mesma coisa, é como se fosse o monitoramento local, ele faz, só que chama-se inspeção local, qualquer outro nome. Vai fazer a verificação documental, que é o que eu geralmente faço, porque não necessariamente nessa ordem, eu chego primeiro e faço a verificação dos programas de autocontrole, dos registros e do programa descrito. E o que você não quer que tenha
Se houver problemas, sobretudo de ordem mais grave, vão ser emitidos documentos oficiais que penalizarão a empresa, que são relatórios de não conformidades e ainda autuações ou até mesmo interdições. É isso, quando isso acontece, é a maior evidência de que o seu autocontrole tem problemas sérios. Tá? Esse vai ser o seu grande feeling, o seu grande termômetro se seu programa de autocontrole está bom. Claro que você, no dia a dia, você vai coletar, opa, meu índice de não conformidades está caindo? Nesse setor, naquele setor, total? Por elemento de inspeção. Então, crie uma ferramenta que possa te dar esses índices em tempo real para que você acompanhe ao longo do tempo se houve a redução gradual para ver se o seu trabalho está sendo eficiente. Se não for, isso vai acontecer. Certamente vai acontecer. Então, isso aqui, de vez em quando, essa inspeção vai acontecer, se ela não for permanente, e à medida em que ela passa batido em penalizações, isso mostra que também você está sendo eficiente na implantação e na descrição do seu programa de autocontrole. Ok? Ficou claro? Qualquer dúvida, retorna o vídeo ou me mande uma pergunta que eu respondo. Tá? Bom, agora vamos falar de elaboração dos programas de autocontrole. Então, muito bem, até agora eu entendi tudo, professor, mas eu estou doido para começar. Então, como é que é o documento descrito? Então, aqui, ó, vou pegar um exemplo de um frigorífico hipotético aqui, tá? Senão esse frigorífico não existe de verdade, tá? Você vai para a frente do computador e vai elaborar esse programa de autocontrole com base no que você já conhece da sua empresa, tá? Primeiro passo para fazer esse programa de autocontrole é o quê? Ter na cabeça as suas áreas de inspeção e unidades de inspeção. Se for leite e derivados, não precisa de unidade de inspeção. Mas também, como qualquer documento, tem uma estrutura geral. E essa estrutura geral, como é que ela funciona? Precisa de uma capa. Uma capa. Você fala, professor, mas que coisa mais óbvia. Não, mas aqui é o seguinte, eu entendo que você está do outro lado e nunca viu falar em programa de autocontrole. Até essa disciplina. E que nesse momento está louco para começar a escrever. Não é o primeiro passo, escrever? Então você vai fazer uma capa. Uma capa normal, com os dizeres da empresa, né? a identificação da empresa, escrito programa de autocontrole, etc, etc. Vou mostrar um exemplo para você daqui a pouquinho. Um sumário, a identificação da empresa formal, e o organograma geral da empresa. Ok? A equipe de qualidade, quando eu falo organograma geral, do presidente até o funcionário da higienização, todo mundo. Quem se reporta a quem? Quem hierarquicamente deve responsabilidade a quem? A equipe de qualidade, porque ela é uma equipe, é a grande responsável pela implantação e elaboração desse documento. A legislação, muito importante, toda a legislação que está sendo atendida por este documento, ela é descrita, a bibliografia dela, né, obviamente. E no rodapé de todas as páginas desse documento, deve constar o nome e a assinatura de quem o elaborou e de quem o aprovou. Ok? Então, deve ter essas duas informações. A data, a revisão. Nós vamos ver um exemplo agora. Então, isso aqui está uma capa do programa de autocontrole. Então, programa de autocontrole, frigorífico hipotético limitada. Tá? Tá aqui a logo. Isso aqui é um esquema que você pode seguir na elaboração do seu programa de autocontrole. A logo da empresa, escrito programa de autocontrole, aqui, controle de qualidade, que é o grande responsável pela elaboração desse documento. A revisão, que é a primeira revisão. A data em que essa revisão foi feita, a grande revisão. Agora vou dar um break aqui, só para você entender. A primeira vez que eu cito revisão. O que é revisão? Eu não falei que o seu programa de autocontrole é contínuo. Eu falei é dinâmico. Não existe um autocontrole estático e pronto, acabado. Então, essa revisão é uma revisão, esse autocontrole, esse documento é dinâmico. Então, ele passa por revisões. Então, você acabou de elaborar o seu autocontrole hoje. Muito bem. Então, ele vai ser, a partir de hoje, ele vai ser executado. Revisão 0100, você pode chamar do que você quiser. Primeira revisão, isso não importa, tá? O importante é nomeá-la, tá? Sequencialmente. Então, é a primeira revisão.
E você vai identificando, ao longo dos dias, necessidades de melhoria. Você já faz a melhoria automática. Mudou uma coisa no registro? Mudou. Mudou, e você vai colocando à parte. O seu documento descrito está de um lado, original. E as modificações, você já vai implantá-las, porque você não pode esperar a próxima revisão. Mas você vai colocando em termos documentais ela separada. Aí você viu que a coisa encheu demais? Você viu que não, agora mudou muito, eu preciso reestruturar meu autocontrole. Você vai e faz uma nova, você incorpora a revisão antiga e faz uma nova revisão. Então, assim, professor, é de ano em ano, é de 6 em 6 meses, é bianual? Não. Você que sabe, não existe prazo. É a sua necessidade que vai determinar qual a revisão. E quando ela for elaborada, coloca a data dela de finalização. Nesse exemplo, dia 30 de março de 2015, foi feita a primeira revisão. Tá? Aqui, programa de autocontrole, a identificação do estabelecimento. E aqui no rodapé, elaborado por assinatura dele. Mostra que esse documento é original. É a cópia 1, que é uma cópia controlada. Quantas cópias controladas você tem? Você pode ter cópia controlada 1. Você vai colocar, existem apenas 2 cópias controladas, uma que fica com o controle de qualidade e outra que fica com o Serviço de Inspeção Federal. Qualquer outra cópia é falsa. Para não falar que, olha, não, o que vale é o que está na minha mão. Aqui, aprovado por, geralmente, o gerente. É a pessoa máxima, não é o chefe do controle de qualidade. Aqui, quem aprova é o presidente da empresa. Se ele é o grande responsável por tudo que acontece dentro da indústria, ele também deve ser o responsável pelo autocontrole. Tá? Então, aqui, quem elabora pode ser qualquer pessoa, não necessariamente o responsável técnico, não necessariamente o chefe do controle de qualidade, pode ser uma empresa de consultoria que você contrata. Tá? Pode, às vezes, haver uma terceira coluna aqui, nessa linha, que é o consensado. O pessoal fala, o que é consensado? Aí sim, se você contratou uma consultoria, ele elaborou. Elaborou e foi embora. Você consensualmente aprovou. Então é consensado por você, responsável técnico ou chefe do controle de qualidade, que é quem de fato vai executar esse programa. Como eu falei, aprovado pelo gerente, e aqui a página. Então, essa é a estrutura da capa, que pode ser seguida a partir de então para as demais páginas. Às vezes o que eu estou falando parece até óbvio, mas é necessário, porque tem muitos alunos que nunca viram fazer isso daqui. Então é bom, você que está doido, às vezes está até já fazendo um hipotético, é assim que faz. Tá? Um exemplo de organograma da empresa. Então você tem que fazer seguindo aquela sequência que eu dei no início, né? Que não é estática, mas é uma ideia. Você pega e faz o organograma da empresa. Então, gerência geral, controle de qualidade e gerência de produção. Então, geralmente as empresas são assim. Primeiro nível, a gerência. Depois, os 2 grandes, aliás, são 3 grandes setores. Eu poderia ter incluído aqui. Eu dei só um exemplo, gente. 3 grandes atores nesse segundo nível, que são controle de qualidade, produção e administrativo. Tem a parte administrativa também. Tá? E abaixo, os demais setores. Setor de manutenção, setor de compras e vendas, setor de desossa, setor de, plataforma aí são os diversos setores que a empresa possui. Esse organograma tem que ficar claro e logo no início do programa de autocontrole, porque é em cima dele que todo o documento vai ser descrito. Ok? Muito bem. Tá aqui, ó. De novo, aqui embaixo o rodapé não muda, não. E a assinatura em todos. São 250 páginas, 250 assinaturas. Não adianta, tem que ser, porque aquilo é original. A seguir, a descrição dos elementos de inspeção. Então você fez aquela parte de capa, sumário, organograma, identificação da equipe de qualidade, tá? Chefe do controle de qualidade, blá, 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 blá. Monitores, fulano, 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 fulano. Tá? Vou dar um break aqui. Importante que eu esqueci de falar uma coisa no bloco anterior. O verificador não necessariamente precisa ser o chefe do controle de qualidade. Aí você fala, professor, mas peraí, como? Você não falou que existem os monitores que fazem os registros e que levam os documentos para esse chefe do controle de qualidade que faz a verificação tanto documental quanto em loco? Sim. Mas o verificador não necessariamente precisa ser o chefe. Pode ser até mesmo um monitor. Outro monitor, obviamente, não o mesmo. Não tem cabimento eu verificar o meu trabalho. Né? Então, o monitora e entrega para outra pessoa, porque o chefe tem inúmeras obrigações. Ele pode não estar no dia, na hora, mas outra pessoa tem que assumir.
Olha, eu costumo falar, dentro da empresa, não importa o ator, importa a função. A função tem que ser executada. O agente que vai executá-la, não importa, tem que ser alguém com qualificação. Então, você, como chefe do controle de qualidade, deve o quê? Treinar os demais monitores para que sejam multiplicadores das suas informações. Em tese, a ideia é que todos saibam fazer o papel de todos. Porque quando isso é conseguido, qualquer um pode fazer o monitoramento, inclusive o chefe do controle de qualidade pode ir a campo e fazer o monitoramento. Ele passa o documento e o outro faz a verificação. Notou que é uma equipe de qualidade? Essa é a ideia. Então, voltando para cá. Então, eu fiz a descrição do programa e cheguei já nos elementos de inspeção. Estou chegando lá nos elementos de inspeção. Então, toda a descrição do elemento deve possuir esses itens. Então, elemento 01, nós vamos falar dele. Então, tem que ter o objetivo, campo de aplicação, responsabilidades, documentos de referência, definições, descrições, registros e não conformidade de diversas ações. Eu vou explicar cada um deles agora.